de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Marcando o Território. Alerta de spoilers a seguir. No funeral de Samuel Green, que foi realizado em particular porque contou apenas com a presença de um pastor, sua esposa e seu guarda-costas, um desastre iminente vai acontecer. Na mesma área do cemitério, e não muito longe do local do funeral de Samuel, há uma garota chamada Isabelle, que geralmente é chamada de Bird. Ela veio com seu tio Roger para visitar o túmulo de seus pais há muito tempo falecidos, e trouxe uma câmera com ela. A garota gosta muito de tirar fotos, e discretamente se escondeu atrás de uma árvore para ver e tirar fotos do cortejo fúnebre, mas esse ato de idolatria fez com que Bird tirasse uma foto de um terrível incidente que logo ameaçaria sua vida. Enquanto ela tirava a foto, uma bala atingiu subitamente o corpo do pastor, matando-o instantaneamente. Seguida por outra bala que atingiu o guarda-costas da esposa de Samuel Green, Bird fica parada atrás de uma árvore sem saber como agir, mas está claramente aterrorizada por ter testemunhado os assassinatos na sua frente. Em meio ao seu medo, Bird fotografa o rosto do criminoso que havia tirado a máscara. Ela pretende voltar imediatamente à cidade para relatar o crime, mas quando chega ao carro para levar o seu tio embora, descobre que Roger não está lá. Ela tenta encontrar o tio, mas já é tarde demais, pois Roger havia se encontrado com o assassino e levou um tiro na cabeça. Bird entra em pânico ainda mais quando o assassino também percebe a sua existência e se prepara para matá-la. Com toda a sua força, ela foge, pegando a câmera que se tornaria a prova de um grande crime. Não muito longe do funeral, há uma casa de fazenda de propriedade de Carter, que costumava morar com a esposa e o filho, que agora parece ter morrido. Carter pretendia tirar a sua vida naquele dia, depois de escrever a sua última carta, mas o seu plano fracassou quando ele ouve um pedido de ajuda de Bird. Carter sai da sua casa e pergunta o que havia acontecido. Enquanto isso, Bird não consegue responder e está muito assustada e tenta entrar na casa de Carter. É quando uma bala atinge a perna de Carter, que percebe o que está perseguindo a garota, um perigo terrível que logo ameaçaria sua vida. Carter finalmente entra na casa também, quando outro tiro é disparado contra ele. Dessa vez ele consegue se esquivar, entra na casa, sobe as escadas e pega sua espingarda, que só tinha 2 balas. Quando o assassino entra, Carter consegue disparar um tiro que atinge o assassino no abdômen esquerdo. Depois disso, para usar a última bala no momento certo, Carter simplesmente intimida o assassino a ir embora, ameaçando chamar a polícia. O problema é que o telefone da casa estava desligado e o celular de Carter havia sido deixado no andar de baixo. O assassino queria negociar, queria matar Bird e liberaria Carter se Bird fosse entregue a ele. Essa negociação foi feita porque Carter não viu o rosto do assassino, então ele sobreviveu, porque o assassino só mataria pessoas que vissem o seu rosto verdadeiro. O dilema agita no peito de Carter. Ele não pode entregar Bird ao assassino, mas as condições não são nada favoráveis para se salvar ou procurar ajuda. A casa de Carter também é muito remota, não haviam vizinhos para ouvir a comoção que ocorria na casa, e é claro, ninguém para ajudá-los. O assassino continua insistindo para que Carter entregue Bird, mas ele promete proteger a garota. Arriscando sua vida, o assassino dá a Carter o tempo para pensar se ele entregaria a garota ou começaria um banho de sangue com ele. Durante o tempo dado pelo assassino, ele pede a Bird que leve um kit de primeiros socorros para fazer um curativo no ferimento da sua perna, de modo que ele possa ficar para protegê-la por mais tempo. Carter e o assassino estão tentando estancar o sangue de maneiras extremas, o que os obriga a suportar uma dor tremenda em seus corpos. Depois que Carter termina e toma medicação para a dor, ele diz a Bird para pegar a caixa com as lâmpadas. Embora confusa com o plano de Carter, Bird atende ao pedido, pega as lâmpadas e as toalhas, onde Carter quebra todas as lâmpadas e as joga na escada, o que lhe permitiria saber se o assassino estava tentando subir a escada, pois os cacos de vidro fariam barulho. Enquanto aguardava o próximo movimento do assassino, Carter pergunta sobre o passado de Bird. A garota então lhe conta que é órfã. Seus pais morreram em um acidente de carro e a obrigaram a morar com a tia. Bird também conta que finalmente chegou à casa de Carter e como viu as pessoas no cemitério serem mortas pelas balas do homem que estava se preparando para tirar as suas vidas. Bird sabe que a bala deixada na mão de Carter é apenas uma bala e que será a última chance que determinará se os dois conseguirão sobreviver ou não. Mas Carter acalma Bird, dizendo que o assassino não sabe disso,
que eles ainda podem estar seguros, embora precisem pensar em uma maneira de intimidar o assassino. Bird pediu a Carter que saísse pela janela, mas ele estava com a perna machucada e não tinha como escapar. Em vez disso, ele oferece a Bird que vá sozinha, mas se ela realmente saísse, ela não seria mais protegida por Carter, pois ele não poderia fazer isso fora da casa. Carter pede a Bird que seja paciente, pelo menos até que a ajuda chegasse. Bird vê que Carter é uma boa pessoa, se sente segura com ele e permite que ele a chame de Bird, um nome que somente seus pais tinham permissão para chamá-la. Depois disso, Bird diz a ele que tem uma foto do rosto do assassino na sua câmera, o que seria uma boa oportunidade para Carter, que pede que o rolo do filme seja entregue a ele. Sem hesitar, Bird o entrega, mas o papel do filme está prestes a cair quando o assassino grita repentinamente, perguntando por que muitas coisas estavam empacotadas no primeiro andar, e também questiona o paradeiro da família de Carter. Enquanto balbucia, Carter está ocupado em proteger o rolo do filme, que é colocado em um tubo de metal e depois em um plástico hermético, e ele pede a Bird para que esconda o rolo do filme no tanque do banheiro. No andar de baixo, o assassino encontra uma foto de Carter em um traje militar, posando com a sua esposa e filho. Carter grita para o assassino se calar, mas o homem continua a delirar para persuadir Carter a entregar Bird, e assim eles poderiam voltar para suas respectivas famílias sem nenhum derramamento de sangue. Carter se recusa a entregar Bird e, em vez disso, diz ao assassino para ir para casa, deixar a casa deles e fazer uma oferta, que, é claro, o assassino recusa. Na verdade, os dois não podem ficar naquela casa, pois Carter e o assassino estão gravemente feridos. Sem medo, ele ameaça o assassino com a foto do rosto que a garota tirou. A foto do rosto dele pode ser uma prova para levar o assassino para a cadeia. Esse fato irrita o assassino, que ameaça desmembrar o corpo de Carter se ele o pegar. Enquanto isso, do lado de fora, um xerife que está em patrulha encontra 2 carros estacionados na beira da estrada. De volta à casa de Carter, o homem está preocupado com as imagens de flashback do seu filho, que morreu acidentalmente ao cair em cima de um equipamento agrícola que Carter não havia arrumado. Aquela lembrança atormenta sua mente. Com um enorme sentimento de culpa, ele pede a Bird que pegue as bebidas alcoólicas que ele guarda no sótão. Quando ele sobe as escadas, Bird encontra uma foto do falecido filho de Carter e pega o seu ursinho de pelúcia. Momentos depois, o assassino encontra um bilhete pertencente a Carter, descobrindo que ele foi negligente com o seu filho. Isso faz com que Carter se sinta desconfortável, pois a ferida sobre o seu filho é reaberta pelo assassino que lê a mensagem. O assassino zomba de Carter, pois sabe que ele tem um plano de tirar a sua vida, e o provoca a fazer isso para poder eliminar Bird mais rapidamente. Carter se recusa e ignora as divagações do assassino. Enquanto isso, no funeral, o xerife encontra uma sepultura que ainda está aberta. Ele liga para o responsável pelo incidente, mas não obtém resposta. Parecia que ele ainda não havia encontrado o corpo de Roger, que estava localizado não muito longe da sepultura. Na casa de Carter, a situação ainda estava tensa. Quando Bird e Carter estavam conversando sobre suas famílias, ele prometeu que não a deixaria ser pega pelo assassino. Quando o assassino dispara sua arma no teto da casa para assustar Carter, o tiro é ouvido pelo xerife, que imediatamente se dirige à origem do som. As luzes da casa começam a diminuir. Carter se lembra de que não havia reabastecido o gerador no porão e não poderia proteger os dois no escuro. Então planeja tirar Bird da casa sem que o assassino perceba. O xerife vê a casa de Carter e percebe que algo ruim está acontecendo ali. Ele informa o seu comandante sobre seu objetivo e começa a se aproximar da casa de Carter de carro. Carter e Bird não sabem da chegada do xerife, e Carter está ocupado tirando Bird pela janela. O xerife é baleado ao bater na porta, mas antes que o assassino lhe tire a vida por completo, ele vê Bird tentando escapar. Sua atenção se distrai por um momento e se concentra em persegui-la, mas ele não consegue porque Bird volta imediatamente para o segundo andar. Depois disso, o assassino esconde o carro da polícia em um chalé a uma certa distância da casa principal. Quando o assassino quer voltar para casa, Carter o segura do lado de fora, apontando a sua arma para ele, ele dizendo para ir embora. Mas, na verdade, aquilo era um blefe, pois Carter sabia que as suas balas não conseguiriam atingir o assassino, e infelizmente o assassino também sabia disso. O homem desafia Carter a atirar nele, pois sabe que ele só tinha uma última bala em sua arma. O assassino entra novamente na casa e também começa a torturar o xerife para negociar com Carter. Essa nova negociação é feita em troca do xerife e de Bird. Carter está confuso, mas se recusa a entregar Bird, forçado por vários minutos a ouvir a tortura realizada pelo assassino.
que quebra 8 dedos do xerife. Depois que todos os dedos são quebrados, o assassino atira na cabeça do xerife após intimidar Carter, que continua a recusar o acordo. Seu cadáver então é empurrado para a frente da escada para ser mostrado a Carter, que fica imediatamente chocado com a cena macabra. Depois de alguns momentos de silêncio, Carter finge oferecer Bird porque precisa ir ao hospital, mas antes de descer as escadas, Carter diz a Bird para se esconder no banheiro e trancar a porta. Quando Carter desce as escadas, encontra apenas as botas do assassino e percebe que o homem havia subido as escadas descalço. O assassino fica chocado quando percebe que Carter já está atrás dele com a arma apontada. Ele dispara um tiro antes de cair da escada por ter pisado em um caco de lâmpada. Inicialmente, o assassino pensa em incendiar a casa, mas reconsidera o seu plano e pensa em outra ideia que assustaria ainda mais a Carter. Quando a noite cai e escurece, os dois homens feridos e cansados conversam entre si. O assassino está, na verdade, esperando a chegada de alguém. Ele ligou para a esposa de Carter e, de fato, algum tempo depois, um veículo chega em frente à casa. Carter percebe que era sua esposa Mara, que foi imediatamente tomada como refém pelo assassino, que ofereceu uma troca pela sua esposa. Carter desce as escadas, mas não com Bird. Ele deu uma arma à moça e disse a ela para continuar mirando nas escadas e atirar se visse o assassino. Irritado porque Carter desceu sozinho, o assassino atira no joelho dele. Enquanto discutem, Bird finalmente desce as escadas para proteger o seu amigo. Nesse momento, o gerador fica sem energia e as luzes piscantes estão prestes a se apagar, o que engana o assassino e permite que Carter encontre uma oportunidade para atacá-lo. Carter esfaqueia o assassino várias vezes no pescoço, mas o assassino atira em Carter no momento em que as luzes finalmente se apagam. Mara sai correndo e liga para a emergência. Enquanto Bird se aproxima do assassino moribundo, ele diz a Bird para atirar nele, mas quando o gatilho é pressionado, se ouve apenas um clique, pois tudo que Carter tinha era uma bala vazia. Mas ainda assim, o assassino não consegue matar Bird, porque acaba morrendo naquele momento. Bird então corre até Carter, que ela achava que também estava morto, mas percebe que ele ainda está vivo. Mara também volta para dentro, e as duas se reúnem para ajudá-lo. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.